Você já imaginou encontrar um animal que todos acreditavam estar morto há décadas? Prepare-se para descobrir criaturas que desafiaram a extinção e voltaram dos mortos para surpreender o mundo científico. Hoje você vai conhecer os mamíferos fantasmas mais impressionantes da história. Animais que ressuscitaram das páginas dos livros de extinção para provar que a natureza ainda guarda segredos extraordinários. Mas antes de revelar essas criaturas incríveis, me responda: você realmente acredita que conhecemos todos os animais do nosso planeta? A resposta vai te chocar completamente. Eu sou do canal Grid Digital e você está prestes a embarcar numa jornada pelos mistérios mais fascinantes da zoologia moderna. Fique até o final porque o último animal desta lista vai deixar você sem palavras. Imagine a seguinte situação. Você é um cientista explorando uma região remota e, de repente, encontra pegadas de um animal que deveria estar extinto há 50 anos. Seu coração acelera, suas mãos tremem, porque você sabe que está diante de uma descoberta que mudará a ciência para sempre. Essa sensação já foi vivida por diversos pesquisadores ao redor do mundo, e hoje você vai conhecer essas histórias extraordinárias. Nossa primeira criatura fantasma nos leva até as florestas tropicais da Austrália. Em 1943, o mundo científico declarou oficialmente extinto o cuscuz de cauda listrada, conhecido cientificamente como Dactylopsila tatei. Este pequeno marsupial, do tamanho de um esquilo, havia desaparecido completamente dos registros científicos. Os últimos espécimes conhecidos haviam sido coletados décadas antes, e todos os esforços para encontrar novos indivíduos falharam miseravelmente. Os cientistas chegaram à conclusão inevitável: mais uma espécie havia sido perdida para sempre devido à destruição do habitat natural. Mas a natureza tinha outros planos. Em 1989, uma expedição científica liderada pelo pesquisador Tim Flannery estava explorando as montanhas remotas de Papua Nova Guiné, quando algo extraordinário aconteceu. Durante uma noite de coleta, eles avistaram uma pequena criatura se movendo pelos galhos das árvores. Quando conseguiram capturar e examinar o animal, a descoberta foi simplesmente revolucionária. Era um cuscuz de cauda listrada vivo e saudável. Após 46 anos sendo considerado extinto, esta espécie havia ressurgido das sombras da história natural. A descoberta não apenas provou que a espécie ainda existia, mas também revelou que havia uma população estável, vivendo em áreas remotas e inexploradas. Os cientistas ficaram eufóricos, pois esta redescoberta abriu novas possibilidades para a conservação de espécies consideradas perdidas. Mas a história fica ainda mais fascinante quando descobrimos os detalhes da sobrevivência desta espécie. Análises genéticas posteriores revelaram que a população redescoberta havia desenvolvido adaptações únicas para sobreviver em ambientes extremamente específicos. Estes animais se tornaram mestres da camuflagem e desenvolveram hábitos noturnos ainda mais rigorosos do que seus ancestrais conhecidos. É como se a própria pressão da extinção os tivesse tornado mais resilientes e adaptáveis. Hoje, graças a esta redescoberta miraculosa, existem programas de conservação específicos para proteger o cuscuz de cauda listrada. Mas você pode estar se perguntando: quantos outros animais considerados extintos ainda estão por aí, esperando para serem redescobertos? A resposta vai te surpreender, porque nossa próxima criatura fantasma é ainda mais impressionante. Agora nossa jornada nos leva para os desertos áridos do Paquistão, onde uma das redescobertas mais dramáticas da zoologia moderna aconteceu. O jerboa de cauda grossa, cientificamente conhecido como Pigeretmus shitkovi, era considerado uma lenda urbana entre os zoólogos. Este pequeno roedor saltador havia sido visto pela última vez em 1963, e desde então, nenhum cientista conseguiu encontrar evidências de sua existência. Durante décadas, expedições científicas vasculharam os desertos do Paquistão e Afeganistão em busca deste animal misterioso. Muitos pesquisadores começaram a questionar se o jerboa de cauda grossa havia realmente existido, ou se era apenas um erro de classificação científica. Mas em 2007, algo extraordinário aconteceu durante uma expedição de rotina. A equipe do biólogo Dr. Jan Habel estava conduzindo um levantamento da fauna local, quando suas armadilhas capturaram algo completamente inesperado. Era um pequeno roedor com características únicas: patas traseiras extremamente desenvolvidas para saltos, cauda incrivelmente grossa para armazenar gordura, e orelhas desproporcionalmente grandes para detectar predadores no deserto silencioso. Quando os cientistas examinaram a criatura capturada, a emoção foi indescritível. Eles estavam segurando nas mãos um animal que havia sido considerado extinto por mais de 40 anos. O jerboa de cauda grossa não apenas estava vivo, mas havia desenvolvido adaptações ainda mais impressionantes para sobreviver nas condições extremas do deserto. Suas patas traseiras haviam se tornado ainda mais poderosas, permitindo saltos de até 2 metros de distância para escapar de predadores. Estudos posteriores revelaram que esta espécie havia desenvolvido um comportamento noturno extremamente sofisticado. Durante o dia, eles se enterram profundamente na areia para escapar do calor escaldante,
emergindo apenas durante as noites mais frias para procurar sementes e insetos. A redescoberta do jerboa de cauda grossa não apenas trouxe de volta uma espécie perdida, mas também revelou uma rede complexa de habitats desérticos que ainda não haviam sido adequadamente estudados. Mas prepare-se, porque nossa próxima criatura fantasma vai te deixar completamente impressionado com sua história de sobrevivência. Nossa terceira criatura fantasma nos transporta para as florestas montanhosas nebulosas do Vietnã, cenário de uma das redescobertas mais emocionantes da história da zoologia. O muntjac, de folhas grandes, conhecido cientificamente como Muntiacus vuquangensis, havia sido declarado extinto em 1958. Este pequeno cervo, caracterizado por suas presas proeminentes e comportamento extremamente tímido, havia desaparecido completamente durante os conflitos que devastaram a região. Durante décadas de guerra e instabilidade política, as florestas do Vietnã foram severamente impactadas. Cientistas assumiram que espécies sensíveis como o muntjac, de folhas grandes, não poderiam ter sobrevivido à destruição massiva do habitat e à pressão da caça indiscriminada. Mas em 1994, uma expedição conjunta entre cientistas vietnamitas e internacionais estava explorando a recém-estabelecida reserva natural de Vu Quang quando fizeram uma descoberta que mudaria tudo. Enquanto examinavam pegadas na lama próxima a um riacho, os pesquisadores notaram marcas que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida da região. A excitação tomou conta da equipe quando perceberam que essas pegadas poderiam pertencer a uma espécie considerada extinta há décadas. Após semanas de observação paciente e instalação de câmeras automáticas, o momento histórico finalmente chegou. Uma câmera capturou imagens claras de um pequeno cervo com características inconfundíveis, presas alongadas, pelagem marrom avermelhada distintiva e comportamento cauteloso típico do muntjac de folhas grandes. Os cientistas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Uma espécie havia literalmente ressuscitado dos registros históricos. Estudos subsequentes revelaram aspectos fascinantes sobre como esta espécie conseguiu sobreviver durante décadas sem ser detectada. O muntjac de folhas grandes havia desenvolvido um comportamento extremamente elusivo, sendo ativo apenas durante as primeiras horas da madrugada e permanecendo escondido em áreas de vegetação densa durante o dia. Além disso, eles haviam aprendido a evitar completamente áreas com atividade humana, desenvolvendo rotas de fuga complexas através da floresta. É como se décadas de pressão de sobrevivência os tivessem tornado mestres da invisibilidade. Agora nossa jornada nos leva para as alturas impressionantes da Cordilheira dos Andes, na Argentina, onde uma das histórias de redescoberta mais surpreendentes da América do Sul aconteceu. O rato chinchila de cauda crespa, cientificamente conhecido como Abrocoma cinerea, havia sido visto pela última vez em 1906. Este pequeno roedor, adaptado para viver em altitudes extremas, havia desaparecido completamente dos registros científicos por mais de 100 anos, levando os especialistas a concluírem que a espécie havia sido extinta devido às mudanças climáticas e à pressão humana nas montanhas. Durante o século XX, inúmeras expedições científicas percorreram as montanhas argentinas em busca de evidências desta espécie perdida. Naturalistas famosos dedicaram anos de suas vidas explorando cavernas, fendas rochosas e vales remotos, mas sempre retornavam de mãos vazias. Mas em 2009, algo completamente inesperado aconteceu durante uma expedição de rotina para estudar a flora de alta montanha. O botânico, Dr. Scott Heinrichs, estava coletando amostras de plantas em uma área rochosa remota quando ouviu ruídos estranhos vindos de uma fenda na rocha. Curioso, ele direcionou sua lanterna para a abertura e ficou chocado ao ver pequenos olhos brilhantes olhando de volta para ele. Quando conseguiu capturar cuidadosamente o animal, a descoberta foi absolutamente revolucionária. Era um rato chinchila de cauda crespa, vivo e saudável. A análise detalhada do animal redescoberto revelou adaptações extraordinárias desenvolvidas ao longo de décadas de isolamento. Sua pelagem havia se tornado ainda mais densa para a proteção contra o frio extremo das montanhas, suas patas desenvolveram almofadas especiais para aderência em superfícies rochosas, e seus pulmões se adaptaram para funcionar eficientemente em altitudes onde o oxigênio é escasso. Estudos posteriores revelaram que esta população havia sobrevivido em um microhabitat extremamente específico. Fendas rochosas em altitudes superiores a 4.000 metros, onde as temperaturas podem chegar a 20 graus negativos durante o inverno. Estes animais desenvolveram um sistema social complexo, vivendo em pequenos grupos familiares que compartilham calor corporal durante as noites geladas. Eles também aprenderam a armazenar alimento durante os meses mais quentes, criando pequenos depósitos de sementes e raízes em suas tocas rochosas. Mas agora chegamos ao caso mais impressionante e emocionante de todos os mamíferos fantasmas que você conheceu hoje. Prepare-se para uma história que vai desafiar tudo o que você acredita saber sobre extinção e sobrevivência. Estamos falando do macaco uacari de cabeça calva dourada, cientificamente conhecido como Cacajal calvus ucayalii.
uma subespécie que havia sido declarada extinta em 1972. Este primata único, com sua face vermelha característica e pelagem dourada, havia desaparecido completamente das florestas amazônicas peruanas devido ao desmatamento intensivo e à caça predatória. Durante mais de 40 anos, cientistas do mundo inteiro consideraram esta subespécie perdida para sempre. Expedições custosas foram organizadas, tecnologia de ponta foi empregada, mas nenhum vestígio do uacari de cabeça calva dourada foi encontrado. A comunidade científica havia oficialmente fechado o capítulo desta espécie na história natural. Mas em 2018, durante uma expedição de mapeamento da biodiversidade amazônica, liderada pela primatóloga doutora Fanny Cornejo, algo absolutamente extraordinário aconteceu. A equipe estava navegando por um tributário remoto do rio Ucayali, quando ouviram vocalizações que não correspondiam a nenhuma espécie conhecida da região. Seguindo os sons através da densa vegetação, os pesquisadores chegaram a uma clareira onde fizeram a descoberta mais chocante de suas carreiras. Lá, balançando nos galhos das árvores, estava um grupo de 15 uacaris de cabeça calva dourada, vivos, saudáveis e aparentemente prósperos. A emoção da equipe foi indescritível. Lágrimas de alegria, gritos de euforia, abraços emocionados, todos sabiam que estavam presenciando um momento histórico na zoologia mundial. Após 46 anos sendo considerados extintos, estes primatas haviam ressurgido das profundezas da Amazônia como verdadeiros fantasmas da natureza. As primeiras fotografias e vídeos da redescoberta se tornaram virais na comunidade científica internacional. Estudos detalhados revelaram que esta população havia desenvolvido estratégias de sobrevivência absolutamente fascinantes. Eles haviam se refugiado em uma área de floresta primária extremamente remota e inacessível, desenvolvendo rotas de fuga complexas através do dossel da floresta. Além disso, haviam modificado seus padrões alimentares, tornando-se mais seletivos e eficientes na busca por frutas e sementes específicas, que garantiam sua nutrição em um ambiente com recursos limitados. O mais impressionante é que desenvolveram um sistema de comunicação ainda mais sofisticado, usando vocalizações de baixa frequência que viajam longas distâncias através da floresta densa. Estas redescobertas extraordinárias nos ensinam lições profundas sobre a resistência da vida e a importância da conservação. Cada um destes mamíferos fantasmas desenvolveu estratégias únicas de sobrevivência que desafiam nossa compreensão sobre adaptação e evolução. Eles nos mostram que a natureza é muito mais resiliente do que imaginamos, mas também muito mais vulnerável do que gostaríamos de admitir. O impacto destas redescobertas na comunidade científica foi revolucionário. Elas forçaram os pesquisadores a repensar completamente os critérios para declarar espécies extintas e levaram ao desenvolvimento de novas tecnologias de monitoramento da biodiversidade. Câmeras automáticas mais sensíveis, análises genéticas de amostras ambientais e sistemas de inteligência artificial para a identificação de espécies são apenas algumas das inovações que surgiram diretamente destas descobertas. Mais importante ainda, elas renovaram a esperança de que outras espécies consideradas perdidas possam ainda estar por aí, esperando para serem redescobertas. Hoje, cada uma destas espécies redescoberta está protegida por programas de conservação específicos e rigorosos. Reservas naturais foram estabelecidas, corredores ecológicos foram criados e comunidades locais foram envolvidas ativamente na proteção destes tesouros biológicos. Mas a pergunta que não quer calar é: quantas outras espécies fantasmas ainda estão por aí? A tecnologia moderna está revolucionando nossa capacidade de encontrar espécies perdidas. Drones equipados com sensores térmicos, análises de DNA ambiental que podem detectar espécies a partir de amostras de água ou solo, e redes de câmeras inteligentes estão expandindo dramaticamente nossas possibilidades de redescoberta. O futuro da conservação nunca foi tão promissor. Estas 5 histórias extraordinárias nos provam que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Os mamíferos fantasmas que conhecemos hoje são símbolos vivos da resistência, adaptação e esperança que existem na natureza. Cada redescoberta nos lembra que ainda há muito para aprender sobre nosso planeta e que a conservação da biodiversidade é uma das missões mais importantes da humanidade. Quem sabe quantos outros fantasmas da natureza estão esperando para serem encontrados? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.